Olá! Você foi fazer a manutenção diária em suas plantas, foi regar, por exemplo, e deparou com folhas amareladas? Ficou se perguntando o que está acontecendo com minhas plantas? Será que está faltando nutriente? Será que é alguma praga ou doença? Neste vídeo, vou falar 10 causas para as folhas amareladas em suas plantas. Acompanhe até o final. Bom, nem sempre o amarelamento na planta é sinal de algum problema, é sinal de falta de nutriente ou mesmo de alguma praga ou doença. Pode ser diversas causas que fazem isso em nossas plantas, inclusive processos naturais da própria planta. O que temos que fazer é diagnosticar, é verificar a possível causa. E para isso, vou citar 10 para que você possa tentar ajudar sua planta a melhorar e resolver esse problema. Primeira causa, processo natural da planta. Às vezes é apenas uma folha amarelada, uma folha que está se renovando. Então a gente vê se a planta está com folhas novas verdes, que são só uma ou outra por baixo mais amarelada, é um processo natural de troca de folhagem. E inclusive nesse processo é comum algumas plantas terem folhas novas também que ficam amareladas. Elas nascem mais amareladas ou mais claras, um tom verde mais claro, e aos poucos ela vai ficando mais esverdeada. Então a primeira causa não tem nada que fazer, se for folha velha é só retirar. Segunda causa, a dormência do vegetal. Algumas plantas, principalmente aquelas de clima mais temperado, como são casos de plantas bulbosas, tem esse processo natural de trocarem todas as folhas, não uma ou outra, e a planta inteira entrar em dormência. Então, verifique se essa planta não tem esse processo. Na época de um clima mais seco, por exemplo, é comum esse tipo de planta perder todas as folhagens. E o primeiro passo para isso é o amarelamento geral da planta. Amarelou e ressecou toda, essa planta tem uma batata embaixo, pode ser apenas a época de dormência. Nós temos, no caso, nossos ipês, são árvores grandes que também passam por esse processo. Inclusive o meu caquizeiro já está caindo todas as folhas. E esse amarelamento, às vezes ficam acobreadas as folhas, é o processo de dormência. Terceira causa, adaptação da planta ao novo local. Você comprou, como eu aqui, ó, esse ciclame lindo, delicado, trouxe da floricultura já cheio de botões e coloquei na minha casa, no meu aparador. Vou perceber que às vezes algumas folhas amarelam. E esse processo, se foi rapidamente após você comprar, dias depois após você trazer essa planta para sua casa, colocá-la no seu jardim, é adaptação. Observe se está bem colocada, se a luminosidade está adequada para ela, pois às vezes é só corrigir esses problemas que você vai ter sucesso com suas plantas. Em geral, é importante retirar essas folhas, principalmente as que estão mais amareladas, se for adaptação da planta, para ela se renovar e rebrotar. Se você vê que tem folhinha nova nascendo, ela está saudável. Quarta causa, observe se a rega está adequada. Tanto o excesso de água quanto a falta de água na planta amarela as folhas. Como é que eu vou saber se eu estou regando de mais ou de menos? Verifique o substrato, verifique a terra. Está muito úmida, a planta está com amarelamento meio melado, isso é sinal de excesso de água. Vai espaçando mais essa rega. Se você pega o vaso, está muito leve, a terra está muito ressecada, é falta de água. E esse ressecamento na folha, às vezes é mais seco também. Então regue com mais frequência ou mais generosidade. Vejo muitas pessoas falando que rega todo dia, mas às vezes é só borrifam água, só regam superficialmente a terra. O ideal é molhar toda a terra em volta da planta, pois as raízes precisam dessa rega, precisam dessa água. Quinta causa, o amarelamento pode ser causado pela luz inadequada de cultivo, ou seja, uma planta que é de sol pleno, está sendo cultivada na sombra, ela vai amarelar. E uma planta que está no sol e ela é de sombra, ela também vai amarelar. Então eu tenho que adequar ou posicionar a espécie numa melhor luminosidade para ela. Tanto a falta quanto o excesso de luz causam o amarelamento na planta. Para a gente saber isso, basta a gente consultar ou pesquisar a luz ideal da planta.
que eu estou cultivando e também a luminosidade do local de cultivo. Adeque isso que você vai ter bons resultados numa planta bem verdinha. Sexta causa: observe se a temperatura do local de cultivo está adequada para a planta. Observe se fez frio ou calor demais em alguns dias que antecederam esse amarelamento. Tanto o excesso de calor quanto o frio causam também o amarelamento da folha. Então, teve dias quentes aí na sua região, você às vezes nem regou suficiente essa planta, somou-se duas causas para causar esse amarelamento. Então é importante adequar também. Se fez mais calor, regue, dê um conforto a mais à sua planta, regue ela com mais frequência. Se o seu ambiente está frio, está esfriando, vamos tentar proteger. E nesse caso, se você não puder trazer essa planta para um local mais aquecido, um local com menos frio, às vezes cubra essa planta, principalmente nos períodos noturnos, com plástico transparente, crie uma pequena estufa, proteja desses dias ou noites mais frias. Sétima causa: a folha pode ter ficado amarelada em reação a algum produto colocado sobre ela. Às vezes até a urina de cachorro causa amarelamento. Então é muito importante a gente observar. Será que está perto de uma piscina ou perto da onde a água que escoa, uma máquina de lavar, por exemplo, saiu com cloro à piscina, caiu sabão sobre essa planta, teve a urina do cachorro? Verifique isso. Verifique se não tem algum produto que foi colocado sobre ela, né? Alguém jogou ou regou a planta com algum produto junto à água. Isso também causa amarelamento. Você está gostando das dicas? Então já deixa um curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Oitava causa: verifique se você está adubando corretamente. Será que faz tempo que você não aduba sua planta? Em geral, um amarelamento por falta de nutriente quase sempre é a falta de nitrogênio. Nitrogênio é o adubo mais usado para a folhagem ficar exuberante, para deixar a planta verde. Então, às vezes, a falta desse nitrogênio causa também o amarelamento. E não só o nitrogênio, vários outros nutrientes podem causar o amarelamento nas folhas. Dentre eles, o ferro, potássio, cálcio, magnésio e zinco, por exemplo. Uma observação no caso da adubação, que tanto a falta quanto o excesso de adubo pode causar amarelamento. Então, às vezes você está adubando muito suas plantas e a planta também fica com overdose. Ela vai reagir amarelando as folhas por um excesso de adubo colocado. Se caso você esteja colocando muito adubo ou com muita frequência adubo, pode ter sido isso também. O que eu sugiro é, de novo, regar com mais frequência para ir lavando esse substrato e a planta ir se desintoxicando. Também é interessante retirar as folhas mais amareladas. Uma outra causa para a falta de nutriente na planta, às vezes você está até adubando corretamente, é uma terra mais ácida. Então é importante verificar o pH da terra, pois em solos ácidos, em geral, eles não permitem que a planta se nutre. Então é importante corrigir o pH para depois fazer essa adubação. Então sempre é muito importante verificar todo o processo para que você saiba realmente o que está acontecendo com sua planta, porque ela está amarelando as folhas. E uma última observação dentro desse processo de adubação: para adubar a planta, para a planta absorver esse adubo, esse nutriente, é importante regar. Regar porque a rega vai diluir e vai facilitar o nutriente passar para a planta. Jogar o adubo sem regar também não adianta nada. A nona causa para o amarelamento da planta pode ser pragas. E nesse caso, a gente vai ter verificado todo o resto. Você viu que a planta está adequada ao local, você está regando corretamente. Aí eu vou começar a verificar se não tem alguma praga ou doença nela. No caso de praga, é muito comum acontecer o amarelamento com as pragas sugadoras, aquelas que sugam a seiva da planta. No caso, pulgões, cochonilhas, mosca branca, tripes, são exemplos de pragas sugadoras. Elas sugam a seiva e nos pontos que elas estão sugando a seiva, causa o amarelamento. Então começa-se com pintas amareladas e aos poucos a folha inteira vai ficando amarelada. É muito comum a gente ver essas pragas na planta. Ou seja, eu vou procurar se não tem um pulgãozinho,
pode estar até em outras folhas, se não tem uma cochonilha, e aí eu vou fazer o tratamento adequado. E a 10ª causa pode ser doença, em geral doenças viróticas ou doenças fúngicas, causam amarelamento na folha. As doenças fúngicas são diversas. Às vezes a gente vai ter uma podridão, míldio, ódio, que vão dar um mofo diferente, que vão causar, às vezes, umas manchas mais apodrecidas, mas muitas outras começam com amarelamento. Então você percebe o desenvolvimento de muitas folhas amareladas, a planta apodrecendo, as folhas novas sendo atacadas e não tem praga no verso delas. São fungos, a maioria das vezes são fungos. E a gente tem que retirar as folhas mais amareladas e aplicar um produto específico, como é o caso de fungicidas. Inclusive já falei de fungicidas caseiros. A solução de leite é excelente para tentar corrigir. Vou deixar o card aqui, como também na descrição, para que você possa assistir e tentar resolver o problema, se for esse, na sua planta. Enfim, nem sempre o que está causando amarelamento na folha é um problema. Às vezes é uma fase da planta. E, inclusive, pode ser que a sua planta tenha folhas amareladas naturalmente. Já fizemos vídeos sobre as folhas coloridas das plantas e um específico sobre as folhas amareladas. Vamos deixar o card aqui para que você possa assistir também. E aí, com as 10 causas possíveis do amarelamento da planta que eu falei, você descobriu o que está acontecendo com a sua planta? Deixe seu comentário e compartilhe comigo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais, os endereços estão aqui abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!